Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Sandra e no vídeo de hoje nós vamos fazer costela ao molho barbecue. Vamos começar. Bom, eu tenho aqui mais ou menos 1 quilo, quase 2 quilos de costela, tá? 1,950 kg eu acho que deu. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa película aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Só começar numa partezinha, tá vendo? E aí ela sai. Bati um corte aqui, por isso que quebrou. Ela costuma sair inteirinha, tá? Porque ela tava com um corte aqui, ó. Aí ela acabou arrebentando ali. Que são gordurinhas. E essa daqui também. Pronto, já tirei a película dela. Tem umas que saem inteirinhas. Essa daqui deu esse probleminha, mas a gente consegue tirar toda ela. Essa parte aqui, ó, ela já ficou só algumas pontinhas de osso. Ela não tava muito alta, tá vendo? Assim, de carne. Mais gordurinha, mas eu vou deixar por enquanto pra ela assar. Depois tiver muito, eu tiro. Ver se ela não derreter. Então aqui, agora, eu vou temperar apenas com sal, pimenta do reino e páprica defumada, tá? Vou jogar um pouquinho de pimenta do reino. A gosto, tá? O sal é mais ou menos 1 colher de sopa cheia. Essa aqui não é de sopa. Tá? É mais ou menos 1 colher de sopa cheia. Dá para esses 2 quilos, tá? Aqui não foi 1 colher de sopa, mas eu vou colocar mais um pouquinho. Aí a gente põe dos dois lados, tá? Passa assim. Vou pegar mais um pouquinho. Que essa colher aqui é de chá. Uma colher de sopa bem cheia, tá? Mas aí você dá uma olhadinha aí, se ela tiver menos ossos, né, os ossinhos, você pode até pôr um pouquinho mais, que aí ela vai ter mais carne. Aqui você pode deixar também ela inteira assim, ou já pode cortar os pedaços. Eu prefiro deixar ela inteira e cortar depois. Então passa o sal nela toda, dos dois lados. E vem com a páprica também. A páprica eu ponho mais ou menos 1 colher de chá. Mas é a gosto também. Bom, aqui ela já está temperada, só vou temperar assim mesmo. E vou levá-la para a geladeira, vou deixar com plástico filme, vou colocar aqui, cobrir com plástico filme. E ela vai ficar na geladeira pelo menos umas 12 horas, tá? Se você tiver com mais pressa, você pode até fazer com as 4 horas, no mínimo aí de antecedência, que ele já vai pegar o tempero, tá? Ela pega rápido, ela não é muito grossa, né, não é muito larga, então ela pega rápido. Mas eu gosto de deixar pelo menos umas 12 horas na geladeira para pegar bem esse tempero, tá?
Então, vou colocar o plástico filme. Só lavar minha mão. Vou cobrir, então, com plástico filme. Para ir para a geladeira. Isso aqui não vai ajudar muito. Pronto, tá bem coberta aqui com plástico filme. Vou levar para a geladeira, então, para a gente está fazendo aqui à noite, para amanhã, então, a gente assar. Nossa costela já ficou. Eu deixei deixei à noite, né? Então ficou mais de 12 horas, né, lá. Então agora nós só vamos enrolar no papel alumínio pra gente levar pro forno, tá? Vou preparar aqui o papel alumínio, vou fechar aqui porque o vento, eita, o vento não está ajudando. Deixa eu prender aqui. Eita, prende aí. Tem que ficar uma do lado da outra, né? Pra caber na forma. Era assim que tava? Peraí. Deixa eu ver como é que estava aqui, porque senão não vai caber depois nessa forma. Metadinha pra lá. Estava aqui. Nessa parte aqui. Não é isso? Bom, aqui eu gosto de embalar ele no papel alumínio todo desse jeito, porque ele não queima os ossinhos por baixo. Você pode só colocar o papel alumínio, né, por cima ali na forma. Mas assim, ele mantém o suco aqui na carne e não queima também os ossos da costela. Então eu gosto de embalar, fazer essa embalagem aqui. Aí, eu vou só lavar essa forma aqui para colocar ele para levar pro forno. Então, já coloquei ele aqui na forma. O papel tá um pouco abrindo aqui, vou colocar mais um aqui, tá? Para ele não queimar mesmo a nossa carne. Cobrir aqui com mais esse. Bom, assim eu vou levar ela pro forno. Ela vai ficar, eu vou deixar mais ou menos 30 a 40 minutos a 200 graus. E depois eu baixo para 180, tá? Então vamos levá-la pro forno. E aí vamos fazer então o molho barbecue, tá? Vou organizar aqui pra gente começar o molho. Então, nossa costela foi pro forno, tá? Forno pré-aquecido. E vamos então pro nosso molho barbecue. Para o nosso molho barbecue, nós vamos precisar aqui de duas colheres de sopa de azeite, de óleo ou azeite. 2 colheres aproximadamente, não precisa medir certinho não, pode colocar no olho mesmo. Então, mais ou menos 2 colheres, eu estou usando azeite. Pode ser o óleo. Deixar aquecer um pouquinho minha panela. Vamos acrescentar também uma cebola picadinha, tá? Uma cebola grande aqui, tá? Bom, então vamos acrescentar uma cebola cortadinha.
o alho. Aqui tem um dente de alho, cortadinho também. Vou deixar refogar um pouquinho. Agora eu vou acrescentar o açúcar mascavo. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar mascavo, tá? Ou 100 gramas, se você quiser pesar, 100 gramas de açúcar mascavo. Aqui eu só vou deixar ela derreter, ó. Derreteu, a gente continua com os ingredientes aqui. Ó, derreteu todinha. Agora eu vou acrescentar uma xícara de ketchup. Você pode usar também aquele tomate pelete, você pode bater ele no liquidificador. E pode usar até algum molho que você goste. Mas eu gosto de colocar aqui o ketchup, porque o molho barbecue é um molho mais doce, né? Então o tomate pelete fica bom, já que nós já colocamos aqui também o açúcar mascavo. O molho de tomate ele muda um pouquinho o sabor, dependendo do molho, tá? Então aqui eu coloquei uma xícara de ketchup. Agora são alguns temperinhos. Vou colocar mais ou menos umas 2 colheres também de molho inglês. Duas colheres de sopa de molho inglês. Pode ser aqui, você pode colocar pimenta chile ou esse molho de pimenta. Eu não achei a pimenta chile, eu vou colocar uma colher de sopa mais ou menos de molho de pimenta. Esse aqui ele não arde muito, tá? Então vou colocar uma colher de sopa. Tem alguns molhos que ardem bastante, então dá uma olhadinha primeiro antes de colocar, porque se ele arder, né, muito, aí você põe menos, coloca só umas gotinhas assim, tá? Pra não ficar muito ardido. Vou colocar a páprica também. A páprica defumada é um pouco, vou colocar uma colherzinha de café mais ou menos, tá? Da páprica defumada. E vou acrescentar aqui também meia xícara de vinagre. Cadê o vinagre? Aqui. Meia xícara aqui. Esse aqui eu tô usando vinagre de maçã, tá? Nesse caso aqui, o vinagre de maçã, ele é melhor. Então, meia xícara de vinagre de maçã. Meia xícara de água. Eu vou pôr uma pitadinha de sal. Meia colherzinha de café, mais ou menos, de sal, tá? Não pode ser muito sal. Ou uma pitadinha só, se você preferir também. Senão ele vai ficar muito salgado também. Pimenta do reino a gosto. Vou pôr um pouquinho. E umas 2 folhas de louro, pra gente deixar ele cozinhar aqui. Umas 2 folhas de louro. E se você tiver aí a fumaça líquida, você pode pôr um pouquinho para dar aquele gostinho de defumado. Eu não encontrei aqui, então eu não vou usar, mas se você encontrar, você pode colocar também, que fica muito bom. E agora aqui é só a gente deixar cozinhar.
Enquanto a nossa costela tá assando, ele vai cozinhar aqui até encorpar, até ele ficar mais encorpado, tá? Que aqui ele tá bem ralinho, ó. Só deixar ele encorpar aqui e tá bom. Então agora é só aguardar. Aqui, se a gente provar ele aqui, ele tá horrível. Ele não tá bom, não. Mas quando ele vai encorpando, é que vai chegando ali os sabores, tá? Então, agora é melhor a gente deixar ele quietinho aqui. E aí ele vai fervendo aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro como ficou. Bom, ele já tá bem encorpado, ó. Tá mais encorpado. Aqui vai ficar do seu gosto, tá? Você vai dando uma olhada aí. Eu vou tirar essas folhas de louro. Eu fui colocando a tampa só para ele não, porque ele espirra bastante, tá? É por isso que eu coloquei a tampa, mas meio entreaberta, né? Não ficou travada, fechadinha toda, não. Deixa eu tirar a outra. Procurando a folha, tá agarrada aqui. Vou deixar só mais um pouquinho. Já tá bom. Aqui ele tá com esses pedacinhos por causa da cebola, tá vendo? Aí a gente pode deixar ele assim, ou passar um mixer aqui, ou bater no liquidificador, no processador, né? O que você tiver aí. Que aí ele vai ficar bem lisinho. Ele não fica com esses pedacinhos da cebola, aí fica a seu gosto, tá? Vou ver se eu acho aqui o mixer para eu passar aqui. Bom, eu não achei o meu mixer. O mixer é mais prático porque é só colocar aqui dentro, né? Não precisa sujar outra vasilha. Mas eu não achei, eu vou usar aqui então o processador. Eu vou bater aqui, então deixa ele esfriar um pouquinho. Pra não vir muito quente, mas ainda tá quente, mas... Então vou bater. Tem que ligar na tomada. Vou ligar nessa tomada aqui, ó. Eita, já bati. Aqui já tá bom, tá mais fininho. Aí já bati aqui, ó. Fez uma bagunça, né? Como sempre. Tá mais fininho. Por isso que eu falei com o mixer, né? A gente não faz essa bagunça aqui. É uma vasilha a menos pra gente lavar. Mas não achei. Então vai aqui mesmo. Deixa eu puxar aqui meu. Eu vou voltar ele aqui pra panela. Aqui a gente já pode pôr ele no potinho. Acho que eu vou pôr nesse potinho, né? Vou pôr nesse potinho aqui. Isso pra cá, porque senão isso vai dar ruim. Já. Ele fica mais fininho, tá vendo? Que dá pra gente usar em outras preparações, porque ele na carne ele não usa muito. A gente põe um pouco na carne e depois a gente pode deixar numa vasilha na hora para servir, que aí quem quiser um pouco mais é só pegar. E aí nesse caso, ele fininho assim fica mais agradável aos olhos, né? Prontinho então. Tá pronto o nosso molho, agora é só aguardar então a nossa carne ficar pronta pra gente continuar a nossa receita. Antes da gente, no finalzinho, né, quando ele já tá pronto ali, a gente sempre acerta ali os temperos, prova ele ali pra ver como está. Se falta um sal, se precisa um pouco mais de vinagre. O meu aqui no caso ele não precisou, tá? Então, mas dá uma prova e vê se tá do seu gosto, tá? Então, até daqui a pouco. Vamos ver como ficou nessa carne. Acabei de tirar do forno. Vamos ver como ela está. Esse relógio daqui. Deixa eu ver.
quente. Bom, isso aqui tá quente. De preferência, usa uma luva para fazer isso, para não se queimarem, tá? Vou tirar daqui. Tem que tirar o papel alumínio. Já sei o que eu vou fazer. Difícil de pegar isso daqui. Aqui. Ui. Eu vou colocá-la aqui só para eu tirar o papel alumínio. Bom, tirei o papel alumínio, eu vou voltar ela para cá mesmo, tá? Porque aquela ali é muito pequenininha, ela não cabe. E uma maior do que essa não cabe no meu forno também. Então tem que voltar para essa aqui. Pronto, aqui ficou levantado porque estava meio apertado, né, no papel alumínio aquela hora. Então agora, o que nós vamos fazer? Vamos passar aqui o molho barbecue e vamos voltar para o forno. Eu vou passar o molho com um pincel, tá? Deixa eu pegar assim com a colher e colocar, e aí eu espalho com o pincel. Vai mais rápido um pouquinho. Passar por toda a carne assim com o pincel. Passar aqui nessa lateral também. E agora essa outra. Pronto, eu vou levar para o forno mais ou menos uns 10 minutos, para ele secar um pouco. Depois eu faço uma outra camadinha. Eu deixei lá no forno mais ou menos uns 15 minutos. Eu vou passar mais um pouquinho de novo e vou levar para o forno de novo. Agora pode ser só uns 10 minutos. Passa de novo com o pincel. Nesse tempo, nesses 15 minutos, ele já deu uma secada também na gordurinha, porque como ela estava coberta, né, a gordura acaba não secando tanto. Aí assim ele ajuda a secar também um pouquinho da gordura. Derreter um pouquinho dela. Vou levar então de novo pro forno, agora uns 5 a 10 minutinhos também, e daqui a pouco eu tiro e a gente já pode servir. Bom, acabou de sair do forno, eu deixei mais 10 minutos. Então agora, na hora de servir, a gente pode ainda passar mais um pouquinho, porque ele acaba secando, né, ali um pouco. Não precisa passar muito, agora pode passar ainda mais um pouquinho. Porque quando ela vai esfriando também, ele vai secando. Então a gente passa mais um pouquinho. Para ela ficar bem molhadinha com molho. Um pouquinho aqui. Pronto, e aqui a gente pode servir dessa forma, tá? Eu vou passar para outra vasilha para servir, mas eu já vou cortar aqui um pedaço para a gente ver como ficou, né, Júlia? Vou cortar dessa daqui, ó. Vou colocar nesse prato aqui, ó. Ela tá bem assadinha. Chegar pra lá. Eita, sujei o fundo do prato. Encostei aqui, ó.
Que bagunça. Deixa eu limpar aqui. Não vou sujar a mesa toda. Então eu vou provar esse pedaço aqui, tá? Deixa eu cortar ele aqui. Tirar essa gordurinha. Aqui ele tem um pouquinho aqui do molho. Vou experimentar assim, depois vou colocar um pouquinho mais de molho no outro. Bom, hein? Bem macia, bem suculenta. E aí o restante do molho a gente deixa num potinho e coloca na mesa para servir, tá? Eu mesma sempre gosto de colocar um pouquinho mais de molho. Então agora vamos provar esse aqui um pouquinho de molho. Muito bom. Esse molho fica maravilhoso. A gente pode colocar assim, ó. Aí, na verdade, quem for comer, coloca do jeito que, né, que gostar, mais ou menos. Mas é só passar um pouquinho mais em cima da... Okay. Do jeito que gostar menos. Não, do jeito que gostar. Do jeito que gostar, né? Um pouco mais ou um pouco menos do molho. Mas fica perfeito. E aí esse molho você pode fazer também e usar em outras... com hambúrguer, com batata frita, onde você quiser, tá bom? Então, Júlia, toma pra você comer. E é isso. Esse foi o nosso vídeo. É isso, então. Esse foi o vídeo de hoje. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!